E aí? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E aí, ela, Manu? Manu, tá me ouvindo bem, Mano? Ah, Berna Maria entrou. Boa tarde. Anderson Comuna. Boa tarde. Tem um barulhinho no fundo. Será que é o ar-condicionado? Não sei. Ah, boa tarde, gente. Aqui Mide Carvalho, Escola de Pedagogos. Que bom que vocês estão aqui pra gente conversar um pouquinho, bater um papo legal nesse horário de almoço. Mas tá muito alto o barulho? Deixa eu botar o fone pra ver se melhora. Filho, deixa eu ver se com o fone melhora, viu, gente? No YouTube ou no YouTube? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá dando pra ouvir aqui no YouTube? Vocês me ouvem aqui no YouTube? Me digam aí, por favor. Boa tarde, Walter. Então, hoje nós vamos bater um papinho com vocês sobre o poder da comunicação, o poder que tem a comunicação nas nossas vidas, né? Na vida de nós educadores. E como essa comunicação pode influenciar de forma saudável ou não no nosso dia a dia, né? No nosso andar, no nosso caminhar. Tanto no nosso trabalho, na nossa vida profissional, como principalmente na nossa vida pessoal, né? Por que a gente escolheu esse primeiro tema, comunicação, para estar conversando com vocês? Porque a comunicação é a base de trabalho do professor, não é isso? O pessoal está dizendo aqui que no YouTube está sem áudio. Deixa eu ver. E agora, tá dando para ouvir no YouTube? Me digam aí se tá dando para ouvir no YouTube. Pronto. A comunicação é a base, a ferramenta potencial, como eu disse, né? De maior potência para que o professor desenvolva suas atividades. E geralmente quem se comunica bem, quem tem um poder maior de comunicação, procura trabalhar com a voz como professor de alguma forma, procura compartilhar os seus conhecimentos com as outras pessoas de alguma maneira. Só que o que a gente tem percebido, e eu posso tirar também pela minha própria vida, é que muitas vezes a própria comunicação, o que a gente diz, as palavras que a gente fala, elas retornam de uma maneira totalmente contrária daquilo que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, nós convivemos no nosso ambiente familiar, convivemos no nosso ambiente profissional, participamos de reuniões com os nossos colegas de trabalho, precisamos resolver problemas também
na nossa vida pessoal. E a comunicação está, o diálogo, ele está presente a todo momento. E muitas vezes a gente fala coisas e as pessoas interpretam de outra maneira. Ou então a gente fala coisas que talvez a gente não gostaria de dizer naquele momento, mas acaba utilizando de alguma forma. Talvez porque a gente não tem ainda uma expansão, um conhecimento nato do poder das palavras sobre a nossa vida, né? E aí eu digo para você o seguinte, aquela frasezinha que diz: as palavras têm poder. De fato. Por que as palavras têm poder? Porque as palavras são ondas sonoras. Não existe no nosso organismo, não existe no nosso cérebro um órgão responsável pela produção do som da nossa voz. Então, a palavra, a voz, o som que a gente emite ao falar é uma onda. E onda é totalmente formada por energia, né? Nós somos energia. A nossa voz, então, é carregada completamente por energia. E aí eu me pergunto, o que eu falo o tempo todo está lançando ao ar energia? Sim. Porque eu consigo afetar o outro de forma boa ou ruim com aquilo que eu falo. Porque a sua palavra, aquilo que você fala, vai extremamente carregado de energia, certo? Carregado de intenção, carregado de emoção. E essa emoção, se entrar em ressonância com o outro, com certeza vai afetá-lo também de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, né? E aí eu digo para você, às vezes a gente tem a ideia de que o que a gente fala em determinado momento afeta, né? Toca diretamente o outro e não vai nos afetar. Mas é justamente o contrário. Só afeta o outro se o outro estiver na mesma intensidade emocional que a gente. Mas, com certeza, o mais afetado pelo que você fala é você mesmo. Por que isso, Midi? Como assim? Como você pode estar falando sobre uma situação dessa? Porque é a minha realidade, né? Eu sou educadora, eu sou professora, eu lido diretamente com as crianças e essas crianças, com meus colegas de trabalho, né, com os meus gestores, e essas pessoas que estão no meu círculo, elas são afetadas por aquilo que eu digo quando elas estão em alinhamento emocional comigo. Quando elas não estão, o que eu falo afeta diretamente a mim, né? Dói em mim, impacta em mim. Por quê? Porque ao redor da gente existe um campo energético, né? Assim como a nossa voz é energia, o nosso corpo também é energia. É uma matriz energética. E essa matriz energética gira em torno de nós mesmos. Gira em torno do nosso próprio corpo, do nosso próprio organismo, em ondas cíclicas. Então, o que você fala impactadamente retornará primeiramente para você mesmo e só afetará a pessoa com quem você está conversando se ela estiver na mesma intenção emocional que você. É por isso que às vezes você conversa com as pessoas, com seus alunos e com seus colegas e você não consegue fazer com que eles entrem na mesma sintonia que você de entendimento, né? Porque antes eles não conseguiram entrar nessa mesma emoção, nessa mesma vibração, nessa mesma... Oi, Marcos! Oi, Delícia Geitana! Oi, Lume Maior! Nessa mesma vibração que você, né? Então parece que você está falando para as paredes. Parece que você está falando com as paredes. E então o seu organismo é impactado diretamente por aquilo que você fala. Em primeiro lugar, o que você diz transforma o seu destino, transforma a sua vida.
E aí a gente percebe, poxa, eu sou um bom educador, eu tenho muito conhecimento, e por que as coisas não funcionam para mim? Né? Por que eu não consigo colocar a minha vida para funcionar? Por que eu tenho tantos problemas no meu ambiente de trabalho? Será que você tem... O que será que você tem dito? Que palavras você tem utilizado para se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor? Né? E a gente sabe que o ambiente educativo muitas vezes é um pouco denso no que se diz respeito às palavras que são utilizadas pelas pessoas que fazem parte daquele local. Aí Cal diz aqui, ao acender uma luz, a primeira pessoa a ser iluminada somos nós. O mesmo acontece com as palavras. Exatamente. E aí a gente percebe que tudo que a gente diz, Cal, Clau, luz do luar, tudo que a gente diz cria um temporal ao nosso redor. Ao invés das palavras florescerem, né? Ao invés das palavras fazerem com que as coisas ao nosso redor fluam, parece que trava. Porque o que sai da sua boca é aquilo que representa o que está dentro de você. É aquilo o que representa a sua emoção naquele momento. Então, eu recebi algumas perguntinhas ontem, né? Eu coloquei assim a caixa de perguntas para vocês. E aí, vocês me perguntaram quais os tipos de palavras que eu posso utilizar na minha comunicação para fortalecer as vibrações positivas. Eu sinto muito dizer, e ao mesmo tempo falo com muita alegria, porque eu vivenciei isso. Eu adoeci o meu próprio corpo, adoeci a minha própria alma, porque eu era uma pessoa que julgava mais do que elogiava. Eu era uma pessoa que falava mais mal do outro e do meu contexto do que elogiava, né? Eu não conseguia ver naquele ambiente em que eu estava atuando coisas boas. Então a minha fala, ela entrava mais no sentido de pontuar o que existia de ruim e de negativo do que de valorizar o meu próprio trabalho, né? Valorizar as pessoas que estavam ali comigo, o trabalho que elas poderiam oferecer naquele momento, com o conhecimento, com a sabedoria que elas tinham naquela situação, né? Porque você não é igual ao outro, o outro não é igual a você. Você tem mais a oferecer e o outro tem a oferecer aquilo que para ele também é o máximo. Então você não pode estar exigindo do outro que ele ofereça na sua mesma proporção. E quando você não está satisfeito com o que o outro tem para dar, para agregar, gera um julgamento, né? As palavras, elas acabam sendo proferidas, mesmo que não de forma que possam ser ouvidas, mas dentro da nossa cabeça, porque a gente está falando dentro da nossa cabeça o tempo todo, através do pensamento, né? Às vezes a gente não fala proferindo a voz, mas conversa dentro da nossa mente com nós mesmos. E essa é a pior conversa que existe. Porque você está o tempo todo ali maquinando, conversando consigo mesmo, coisas que muitas vezes são assim extremamente adoecedoras, né? E imagine se você falar tudo isso que você está pensando, né? Você já não está numa situação muito legal, não está numa situação muito boa, e você pensa, né, no seu pensamento paira todas aquelas palavras, pensamentos, conjecturas, de energias densas e negativas, e você acaba em determinado momento colocando tudo isso para fora. Com certeza o seu campo, ele nunca vai vibrar coisas boas, porque é você que está criando. A sua realidade é quem cria você mesmo, diante daquilo que está saindo da sua cabeça, do seu imaginário e da sua mente. E aí você diz, é o meu colega que não me trata bem, é o meu colega que é falso comigo, é o meu chefe que está me perseguindo, né? Ele não sabe liderar. Será que essa postura que as pessoas estão apresentando com você, você não criou antes
na sua mente, você não criou antes com as palavras que você pensou, e na sua imaginação e com as palavras que você vem falando o tempo inteiro? E será que elas não estão querendo te mostrar com o comportamento delas aquilo que você também precisa melhorar? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa no colega, né? No chefe, no gestor, no patrão, quando na verdade a gente está o tempo todo julgando, emitindo energias de baixa frequência, pensando palavras de baixa frequência. E a única forma da sua comunicação ser fortalecida com vibrações positivas é você pensar e falar coisas positivas. Não existe outra maneira. Não existe como a sua vida e a sua vida, a vida ao seu redor e as pessoas com quem você convive tenham um comportamento que lhe agrade se o que você pensa e o que você fala nem sequer agrada a você mesmo. É muito contraditório, né? É extremamente contraditório. O seu pensamento precisa ser o melhor possível sobre você mesmo. O seu pensamento precisa ser o melhor possível sobre as pessoas. Não é possível que todas as pessoas que você conviva só tenham defeitos e você só consiga enxergar os defeitos nela. Se você convive com tantas pessoas e você só consegue enxergar o defeito, a negatividade, as fraquezas, é porque você tem sido dessa forma. Isso eu falo pautado nos estudos voltados para inteligência emocional e física quântica, estudos da mente humana, que já é comprovado fisicamente que aquilo que a gente lança ao nosso campo retorna para a gente. Aquele velho ditado que diz: o feitiço sempre volta contra o feiticeiro, né? E engraçado que parece que quanto mais a gente fala, a gente acaba atraindo situações e pessoas que vão piorar cada vez mais aquela situação em que a gente se encontra. Vocês concordam ou não? Bernard Manet disse aqui: verdade maltrata muito o nosso ego. Isso. E o ego é uma das coisas que faz com que a nossa comunicação seja uma comunicação adoecedora, né? Muitas vezes a gente se direciona para um aluno nosso com palavras que, ao invés de fortalecer o lado, o sucesso daquela criança, o sucesso daquele aluno, a gente acaba fortalecendo as fraquezas dele. E aí a gente se pergunta: por que será que esse meu aluno sempre reage dessa forma tão agressiva, né? Por que será que esse meu colega sempre me olha atravessado? Por que eu tenho a impressão de que meu chefe, de que meu gestor, ele está me perseguindo, né? Você só consegue identificar esses sentimentos de perseguição, né, se você tem isso dentro de você. Se você tem isso dentro de você. Sim, recebemos o que damos. Exatamente, Cláudio, né? Outra pergunta que nós tivemos aqui, gente, vocês acreditam que já estamos vivendo uma revolução cultural e intelectual? O que é que vocês acham? Nós estamos vivendo uma revolução, cultural e intelectual. Nossos sentidos se condicionaram a perceber e apontar as faltas e os erros. Exatamente. Nós fomos condicionados, programados mentalmente para viver e perceber o pior. Porque quando você consegue perceber o melhor no outro e nas situações em que você vive, você alcança algo que o outro não alcançou.
você fica em evidência, você está à frente. E isso vai lhe permitir transcender, vai lhe permitir acessar o sucesso, né? Vai lhe permitir crescer profissionalmente. E será que é isso que a Matrix quer? Será que é isso que o sistema, o status quo quer? Que você cresça? Que você saia desse sentimento de manipulação, né? Desse sentimento de reclamação e de vitimização o tempo inteiro enquanto profissional, enquanto ser humano? E galgue novos passos, transcendendo a partir de si mesmo? Ou será que eles querem, será que tudo isso que está ao nosso redor quer que a gente continue nesse ciclo viciante de dor e sofrimento, implorando por algo que é seu por direito, né? Implorando por algo que não precisa ser implorado. Estamos sim na revolução cultural e intelectual. Nada é como antes. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente estava saindo, nós estamos saindo de um período onde as pessoas viviam trancadas em um mundo perceptivo de serem comandados, de serem governados, de serem manipulados pelas grandes massas, né? Independente, não falo aqui voltado para questões políticas nem questões religiosas, mas as grandes massas de dominação. E hoje a gente percebe como tudo está caminhando para a autenticidade, para a originalidade, para que as pessoas assumam o poder daquilo que elas querem ser, daquilo que elas podem ser. O conhecimento hoje é livre para todos, né? A cultura e o desenvolvimento intelectual, como está aqui nessa pergunta, é livre para todos, né? Apenas não acessa quem não quer, ou quem realmente ainda se coloca no local de subjugação, né? Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a maioria das pessoas possuem um aparelho tecnológico, por mais simples que ele seja. E a internet está aí para divulgar para tudo e para todos assuntos e posicionamentos de poder. Mas as pessoas muitas vezes preferem continuar, né, assistindo, vendo, ouvindo coisas que vão contribuir em quê para a mudança pessoal? Para a sua própria mudança. A gente se acostuma a sempre fazer todos os dias as mesmas coisas, a acessar os mesmos canais, né? A manter os mesmos hábitos e crenças. Tudo isso por quê? Porque é muito mais cômodo, né? É muito mais cômodo eu permanecer como massa de dominação do que permitir a minha própria evolução, entender a minha própria evolução, a minha própria expansão da consciência, né? Vocês concordam ou discordam? Eu tô aqui só falando, mas podem interagir comigo, hein? Podem interagir comigo. É isso mesmo. E uma outra perguntinha que surgiu foi: como fazer o pensamento elevado ser um hábito? Eu vejo assim, gente, pela minha própria experiência, que os hábitos, eles estão aí para serem mudados. As crenças, os hábitos, eles são criados por meio das crenças, das coisas que nós fomos ensinados a sermos e fazermos, né? Os nossos hábitos, eles são fruto de toda a educação que nós tivemos dentro da nossa família, dentro da escola, na própria sociedade em que a gente vive. Mas isso não significa que você precisa continuar no mesmo lugar, mantendo os mesmos hábitos e
a mesma postura e mesmos pensamentos e posicionamentos. Né? Com certeza, assumir 100% de responsabilidade sobre nossas vidas não é fácil. Não é fácil. Né? E a mudança de pensamento, a mudança de hábitos e assumir essa postura de responsabilidade dói. Porque você percebe que tudo que aconteceu para você, com você, em toda essa sua trajetória, não foi culpa de ninguém, a não ser sua. A não ser sua. Né? Não é culpa do seu marido, não é culpa do seu filho, não é culpa do seu chefe, é sua. Porque você escolheu caminhar com aquilo que lhe ensinaram dessa maneira. Essa foi uma escolha sua. Manter sempre os mesmos hábitos e mesmos pensamentos. Né? E aí diz assim, como fazer o pensamento elevado ser um hábito? Você precisa criar uma rotina que lhe favoreça pensar e sentir sempre coisas boas. Não tem como você ter um pensamento elevado quando você ouve e vê o tempo inteiro coisas ruins. Eu não estou aqui para fazer crítica e nem para fazer posicionamentos que venham a determinadas posturas de vocês, né? São só tentando despertar um pouco para a realidade de que se você está o tempo todo vendo e ouvindo coisas que mostram morte, que mostram doença, que mostram pobreza. A gente sabe que existe a morte? Sabe. A gente sabe que existem as doenças? Sabe. A gente sabe que existe a pobreza? Sim, sabemos. São limitações que estão aí na nossa dimensão para que sejam resolvidas? Sim. Mas o que você quer? O que você quer para a sua vida? É a pobreza? É a doença? É a morte? Se não, por que a necessidade tão grande e ávida de assistir, ouvir, escutar sobre morte? Por que a necessidade tão ávida de ver cenas de morte e de sofrimento? Porque quando você se comunica, quando você legitima também essa forma de se comunicar, essa maneira que tem de se comunicar, que o mundo lá fora tem de se comunicar, você está trazendo para a sua realidade essa programação desses fatos para estar transmitindo isso. Porque é disso que você entende. Esse é o seu assunto, essa é a sua pauta. Você não vai ter o que conversar no seu ambiente de trabalho, com seus colegas, com seus amigos, a não ser sobre essas questões. E aí você vai criar um círculo, uma onda, a onda que é transmitida por aquilo que você diz, por aquilo que você conversa, está reproduzindo cada vez mais isso. Mais essa dor, mais esses vícios. Eu não estou aqui também fazendo apologia a você viver num conto de fadas. Não é conto de fadas. Mas simplesmente você alimentar o seu corpo e a sua mente daquilo que te faça crescer. Se você não quer ser uma pessoa doente, por que você sintoniza o tempo todo a doença? Assiste notícias de doença, se comunica falando sobre doenças. A doença, ela surge no nosso organismo, na vida das pessoas, para mostrar algo que precisa ser curado antes, muito antes de ela chegar no corpo físico. Então, quando ela chega no nosso corpo físico, na nossa estrutura física,
né? Seja lá que tipo de doença foi, para dizer, ó, abra o olho, porque dentro de você não tem algo legal. Dentro de você precisa ser algo modificado, né? Então, quando vem à tona uma determinada doença, uma determinada situação que lhe limite, é porque o seu corpo já está anunciando. E quando o corpo anuncia, já está instalado aqui, ó. Já está instalado na sua aura, na sua energia, no seu campo energético. Não sei se vocês conseguem, né? Eu tô sendo clara? Eu acho que sim, mas... lancem as perguntas pra gente estar trocando figurinhas. Pra gente estar trancando. Perfeito. Como vou ter uma vibração elevada se estou o tempo todo assistindo, vendo, falando de misérias, fatalidades, violências, etc. Exatamente. Você está dando subsídios para que essa realidade que está instalada permaneça do jeito que está. Porque não vai parar. Se as pessoas estão numa egrégora, vamos dizer assim, num único canto, né? Se as pessoas falam sobre as mesmas coisas, elas estão entoando a mesma voz. A mesma voz e a mesma vibração de dor, de sofrimento, de angústia, de pobreza, de medo, de segurança. Isso na sua fala, isso no seu pensamento. Como é que vai mudar a realidade que existe? A realidade vai permanecer do jeito que está. A sua realidade, a realidade local e a não local. Porque a atmosfera que está pairando no ar, o que está vibrando ao seu redor, e ao redor do seu vizinho, e ao redor do seu parente, ao redor do seu amigo, é isso aí. É sempre esse ciclo viciante. O primeiro passo é a autoanálise. Isso. Eu digo isso porque eu entrei nesse jogo. Hoje a Escola de Pedagogos existe porque eu, Midi, Manu e Claudinha entramos nesse jogo. Entramos nesse jogo adoecedor. E nós criamos o quê? Em determinada fase da nossa vida, de 2 anos atrás para cá, hoje mais não, mas graças a Deus, né, há 2 anos que a gente está num processo evolutivo maravilhoso. Mas quando isso começou lá há mais de 2 anos atrás, nós vivíamos uma situação de caos. De caos emocional. Adoecidos. Adoecidas. Mulheres adoecidas. Insatisfeitas com a sua própria vida. Insatisfeita com o seu próprio trabalho. Insatisfeita com as pessoas que estavam convivendo ao seu redor. Insatisfeitas com o mundo. E a pessoa que não tem satisfação em nada vai querer o quê, gente? Essa pessoa vai se comunicar bem? Vai falar coisas de amor? Vai sair da sua boca palavras que levante o outro? Essa pessoa vai ser exemplo em quê? Se é uma pessoa angustiada, depressiva, doente emocionalmente e que também fisicamente. E aí a gente começou a se perguntar: por que eu estou nesse lugar? Não é possível que durante a minha análise trajetorial, a análise da minha vida inteira, eu busquei tanto para chegar a isso. Deve existir algo mais. Eu não me permito acreditar que as coisas devem acabar dessa forma. Na angústia, na depressão, na automutilação, no definhamento, né? Na humilhação, da falta de valorização. Não é só isso que existe. Não é possível.
E aí, o estalo aconteceu. Né? Porque a gente foi buscando justamente essa transmutação. A insatisfação fez com que a gente buscasse transmutar e dizer, não, eu não quero permanecer nesse lugar. Eu não quero ser mais um. Como diz Zé Ramalho, eu não quero permanecer com essa vida de gado. Eu não quero estar no meio desse povo marcado e que se diz ser um povo feliz. Não quero mais. Eu sei que o meu papel não é esse na sociedade. Eu sei que eu não vim para isso. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para definhar, adoecendo as pessoas que estão ao meu redor, adoecendo o meu filho, a minha família, os meus alunos, os meus colegas. E aí vem aquele start. Vem o start, né? Para você dizer, ou você muda, ou já era. Como diz meu filho, já era, mamãe. Já era mesmo. Né? E aí eu lancei para vocês no carrossel o seguinte. O que fazer quando eu me comunico bem? Tenho um papo legal, sou uma pessoa bem comunicativa, eu me expresso bem, né? Tenho um papo super cabeça, tenho conhecimento, estudo, né? Tenho cursos e tudo mais, mas parece que o que eu falo está contra mim. É justamente por isso. Porque o que você fala se mantém dentro do seu campo. Não pense que o que você fala afeta o outro. Só afeta o outro se o outro quiser. Só afeta o outro se o outro quiser. Se o outro der se a carapuça cobrir a cabeça do outro. E ele estiver no mesmo nível energético que você. Mas se a carapuça não cobrir o outro, você é que vai adoecer. Principalmente quando vê que o outro nem deu ibope. Principalmente quando perceber que o outro, que você tá lá, e o outro nem lhe dando ibope, tá? O outro tá fazendo o que ele quer. O que você fala constrói o seu momento, o seu presente, o seu agora. Quando essa pessoa lança essa pergunta da revolução cultural e intelectual, voltando a concluir, nós estamos saindo desse momento de dominação, que foi um momento importante na sociedade, porque existe um momento em que é preciso sim colocar regras e rédeas, por mais que essas regras sejam sofridas, sejam que corte na carne, né? Mas existia um momento que precisava se viver essa realidade por conta da consciência coletiva e do próprio inconsciente coletivo das pessoas. Se instalou essa era de dominação, tá? Mas hoje nós estamos partindo por uma era de autenticidade, onde as pessoas elas estão acreditando em si mesmas, elas estão despertando para um novo mundo, em que elas percebem que elas podem ser liderança. Elas percebem e que elas não precisam simplesmente sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, mas se mostrar de maneira original, de maneira autêntica, de maneira única. E eu vou dizer a vocês, o ano de 2020 e o ano de 2021, vocês já pararam para perceber que da mesma forma que muitas coisas pereceram, muitas coisas maravilhosas surgiram? Por que será? Que num período tão difícil, que foi os últimos anos, 2019, 2020, tantas coisas se acabando e tantas coisas maravilhosas surgindo.
com tanta autenticidade, força e poder? Será que o que perece está na mesma energia, se comunica da mesma maneira que o que surge de maneira tão brilhante está ocupando lugar? Está se mostrando cada vez mais? O que é que vocês acham? Obrigada, Senhor, que Ele abriu os olhos. Sim, obrigada, Senhor, que me abriu os olhos, sim. Às vezes a gente nem transparece o que a gente vive. Mas talvez, há 2 anos atrás, mas talvez se eu me mantivesse naquele local, hoje eu nem estivesse aqui falando com vocês. Hoje eu nem estivesse aqui falando com vocês. Então eu tenho muito orgulho de mim mesma por ter me permitido enxergar algo mais além do que é me mostrado aí fora. Exatamente. As energias contrárias, como diz aqui a Manu, não quer que a gente cresça, quer que a gente fique lá amarradinho, servindo ou a um lado ou a outro lado, mas não quer que você se mostre. Né? E aí eu botei aqui, como fazer com que a minha comunicação traga para mim boas companhias e colegas de trabalho? Olha só, quando você muda o seu jeito de pensar, você consequentemente muda o seu jeito de falar. E quando você muda o seu jeito de falar, as pessoas que não estão comungando daquele seu novo perfil, elas vão se afastar com naturalidade de você, né? Sem nenhum tipo de força, com nenhum tipo de esforço da sua parte. Por que eu digo isso? Chega, me emocionei aqui, viu, gente? Desculpa aí. É porque é muito forte. Por que eu digo isso? Porque ela não vai conseguir mais se alimentar da sua fraqueza. Ela não vai conseguir mais se alimentar da sua dor. Sabe assim, aqueles micróbios, aquelas bactérias que se alimentam da doença? É a mesma coisa. Então, quando você passa para uma próxima, sobe mais um degrau, você vai falar coisas, vai tocar em assuntos que aquelas pessoas vão dizer assim, opa, ou essa mulher ficou louca de vez, ou a gente não tem mais o que conversar, não tem papo. E aí, naturalmente, ela vai se afastar. Ou até não naturalmente, pode ser que exista algum tipo de conflito e tal, mas você permanece com muita naturalidade, com muita tranquilidade, mantém a sua postura, né? Porque, com certeza, os colegas que estão no ambiente de trabalho que você está, que estão vibrando na mesma energia que você, vão se aproximar de você. E se aquele trabalho não condiz mais com essa sua nova postura, o novo trabalho vai surgir. Você não vai ficar ali naquele mesmo lugar a vida inteira. Vai surgir um novo trabalho. Vai surgir a nova estratégia. O seu intelectual vai avançar tanto que você vai criar até o seu próprio trabalho. Aquela situação, aquele lugar, talvez nem lhe caiba mais. E você vai criar o seu próprio profissional. Né? E ele diz assim, como a minha comunicação traga para mim boas companhias. As companhias com que você se relaciona hoje, condiz aquilo que você fala. Condiz aquilo que você vibra. Como é que você quer andar? Como é que eu, Midian, posso andar
no meio de pessoas alegres, no meio de pessoas que têm uma vida financeira tranquila, no meio de pessoas que estão satisfeitas profissionalmente. Se eu só ando falando mal de mim mesma, falando dos meus problemas, falando mal do outro, julgando o outro. Quem é feliz, gente, não vive isso não. Quem tem uma vida financeira equilibrada, não reclama disso não. O povo que está feliz, está no 10º degrau. Você está lá embaixo, no degrau 0. Como é que você quer acessar? Como é que você quer estar andando com pessoas que sejam boas companhias? Essas pessoas estão lá na frente. Você vai continuar. Se você não mudar a forma de falar, a sua forma de pensar, né, de trazer bons pensamentos para a sua vida, você não vai sair desse círculo vicioso de amizades que vão o tempo todo junto com você pro buraco. Né? O que existe no seu externo, o seu trabalho, o seu marido, a sua mulher, a sua filha, o seu filho, a sua família, é o que está falando dentro de você. Então, com certeza, não tem condições de você ter um ótimo trabalho, um ótimo colega de trabalho, se você emana ondas sonoras e energéticas de dor, de angústia, de sofrimento. Né? O que você fala ecoa no universo. O que eu estou falando aqui com vocês agora, olha que interessante. Eu estou aqui, vocês estão aí. A internet propicia que vocês me vejam. Isso são ondas. Isso é energia. E a sua voz é da mesma forma. O seu corpo é da mesma forma. E como é que você vai transformar isso em um hábito? Aos poucos, claro. Você vai procurar fazer leituras que lhe levem para um próximo nível, que ampliem a sua consciência. Ouvir coisas, ouvir pessoas, músicas, estar em ambientes que favoreçam esse crescimento. Infelizmente, no início você vai ser um ET, né? Porque as pessoas vão entender que vocês estão em isolamento social de fato. Isolamento social, isolamento mental, isolamento comportamental. Porque você vai perceber que não choca mais. Então, não tem por que você estar em determinados ambientes, ouvindo determinadas coisas, se relacionando com determinadas pessoas, porque não faz mais parte da sua sede de mudança. E nem você pode se martirizar pelo que se vai. Você não pode se martirizar pelo que se foi. Se foi, deixa aí, desapega. Se foi, é porque não era pra ser. Minha mãe sempre dizia o que... E a gente ouve aí, né? O que é do homem, o bicho não come. Se foi, deixa aí. Deixa aí. Não é isso? E aqui eu digo também pra vocês o seguinte. Eu começava a perceber nas pessoas coisas que me incomodavam, né? E aí eu dizia assim, poxa, eu sou tão legal com fulano e fulano me falou determinada situação pra mim, ou agiu, um colega meu de trabalho ou uma colega falou pra mim determinada situação que me incomodou, que me doeu, né? Nós somos humanos, né, gente? Nós não estamos aqui como seres é 17ª potência, né? A gente está buscando esse caminho
de elevação, de expansão, de sair desse lugar de subjugamento, né? Mas nós não estamos aqui como seres iluminados, né? Estamos em busca dessa iluminação. E aí, quando dói, é porque a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar e perceber que aquilo precisa ser precisa de uma atenção um pouquinho maior, mais especial, mas não permanecer naquela dor o tempo inteiro. E isso, Pablo, temos que aprender que a mudança não depende dos outros, mas sim de nós mesmos. Eu mesmo estou mudando aos poucos, viu, gente? Já tive, assim, uma mudança abrupta na minha forma de pensar, na minha autorreflexão, no meu autoconhecimento. Mas não estou aqui fazendo esse encontro com vocês porque eu já me acho num nível soberano, não. Não é isso, não. Porque eu ainda tenho muitas coisas a melhorar. Sou humana, tenho defeitos, cometo erros, me policio o tempo todo para não estar julgando, para não estar falando mal, para não estar vendo negativo, para cuidar mais de mim. Só que eu estou indo por etapas, porque às vezes a gente não consegue, cada um consegue administrar isso da maneira que é de acordo com a sua realidade, de acordo ao meio, né, e tudo mais. Mas o meu papel aqui, o papel meu e das meninas da Escola de Pedagogos, é justamente compartilhar um pouco, né, de quem éramos nós e de como esse acesso tem nos mudado e nos feito crescer, nos feito evoluir, mudar, transformar, né? E a gente sabe sim que os nossos colegas podem sair do lugar que estão, porque o que a gente bem vê e ouve são pessoas reclamando o tempo todo de seus trabalhos, são pessoas reclamando o tempo todo das suas famílias, são pessoas reclamando dos seus relacionamentos, são pessoas reclamando dos seus ganhos financeiros ou das suas perdas, né? Então esse nosso espaço aqui é um espaço de partilha para que a gente possa caminhar, mostrar para vocês que é possível sair desse momento, desse local. Que é possível, sim, né? Mas nós três também estamos em evolução, em construção, né? Mas que houve a mudança, sim, houve, a mudança é nítida. Só o fato de eu estar aqui falando com vocês, como eu já disse. 2, eu nunca me via fazendo um vídeo. Hoje eu faço N vídeos. Tanto para o meu trabalho, né, como para a empresa, para a Escola de Pedagogos, né? Eu não me via compartilhando com vocês as minhas ideias nesse aspecto. Hoje eu estou o quê? Tentando, assim como eu estou me transformando, eu quero auxiliar a transformação dos demais, dos meus colegas de trabalho, dos meus familiares, se eles quiserem, né? Porque eu não tenho como obrigar ninguém a querer. Precisamos ser muito fortes em nossa personalidade para não convivermos com os erros das pessoas, exatamente. Para não absorvermos, né? Guardarmos dentro de nós o erro das pessoas. Temos que desejar o melhor para nossas vidas, e sim. Mas desejar o melhor para nossas vidas e desejar o melhor também para o outro. Porque quando eu falo para o outro coisas ruins, desejo coisas ruins, aquilo que eu desejei que saiu daqui da minha boquinha, ó, não vai voltar não vai para ele. A não ser que ele tome isso para ele, que doa nele. Mas mesmo que doa nele, que ele tome para ele, vai doer em quem? Vai voltar para quem? Ó, ondas.
vai voltar pra mim. É a minha vida que vai ficar uma porcaria. É eu que vou adoecer. É eu que vou sofrer. É eu que não vou ter o que comer. É eu que vou ficar sem dinheiro. Porque se eu disser a vocês aqui que teve uma fase da minha vida anos atrás que eu tive restrição até do que comer. Contando, ninguém acredita, né? Porque todo mundo me vê assim gordinha, né? Ai! Contando, ninguém acredita. Porque todo mundo me vê gordinha e aí vai dizer assim, ah, come bem, come muito, bebe muito. Essa questão da gordura já são outras coisas que eu tô tentando me curar também. Né? Mas ninguém diz. Poxa, Midi, já teve restrição alimentar por não ter o que comer? Sim. Porque eu criei essa realidade. Aí eu vou dizer que foi o meu chefe que não botou dinheiro na minha conta? Vou botar a culpa no outro. Quando eu boto a culpa no outro, eu não me vejo como responsável por mim. A responsabilidade é do outro. Quando eu tenho um problema e eu digo que a causa do meu problema é o meu patrão, é o meu marido, é minha mãe, é meu irmão, significa que eu não tenho problema nenhum. O problema está nele. Quando eu comecei a perceber que o problema estava em mim, que eu não tinha o que comer, porque o problema estava em mim, que eu não conseguia dormir, porque o problema estava em mim, né? Eu percebi que sim, se está em mim, o que eu preciso fazer para sair desse local? Como eu posso mudar essa realidade? Foi aí que eu comecei. E digo a vocês, gente, não é fácil. É uma loucura administrar o estudo, as aulas, comprometimento, a família, o meu filho, o meu esposo. Mas eu assumi esse compromisso comigo mesmo. E nós vamos estar com vocês, eu, Midi, Manu, Claudinha, várias vezes na semana fazendo essas chamadas, né, para esclarecer os nossos pensamentos a respeito das coisas e mostrar para vocês que também é possível sair desse local. E eu sei que juntos, cada vez mais, nós vamos sim avançando, avançando e avançando e avançando. Né? A gente tem feito um trabalho direcionado sim para educadores, mas a gente estende isso para todos os profissionais de diversas áreas. Porque a insatisfação profissional é algo real. Então, se nós estamos insatisfeitos com a nossa profissão, se você está insatisfeito com a sua profissão, onde está o problema? Está na área que você escolheu ou está em você? Está na área em que você escolheu ou está em você? Então, esse é o ponto de partida. Eu passei a me policiar no meu local de trabalho com relação a minhas avaliações mesmo, ao que eu falava com relação ao local de trabalho, a evitar a fofoca. Desculpe aqui, viu? Mas eu era uma professora fofoqueira. Tô falando de mim, tá? Tô falando de mim. Mas eu confesso que eu era fofoqueira. E a fofoca, ela gera o quê? Quando você fofoca pra falar bem? Ou você fofoca pra falar mal? Né?
Porque você tá vendo, quando você fofoca, você tá elogiando, você precisa, você elogia fofocando? Não. Né? Você fofoca, fala mal, por quê? Porque você está vendo erros, você está vendo defeitos, você está rindo do outro, está rindo daquele local, está rindo daquela estrutura. Então, quando eu estava lá, mais de 2 anos atrás, eu me toquei dessa situação. E disse, o que eu falo está me adoecendo. Tudo que eu estou falando do outro está vindo para mim. Está acontecendo comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi controlar a minha língua. Controlar meu pensamento, que às vezes eu não fofocava com o meu colega, mas eu fofocava comigo mesma, dentro de mim ali, ó. Então, ele pensamentos. Eu e meu eu. Eu e eu mesma, como diz a história. Não existia fofoca literalmente do lado de fora, mas existia fofoca do lado de dentro. De dentro. E aí, controlei isso em mim. Parei de falar mal, gente. As coisas são como são. E se eu não estou satisfeito, eu faço com que eu saia daquele local. E quando eu mudo, as pessoas tendem a mudar. Quando eu mudo o meu posicionamento, a minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e que não percebo apenas a fofoca, o julgamento, o erro do outro, as pessoas tendem a perceber essa mudança, o local acaba mudando também. Fica um local mais harmonioso, fica um local mais leve, mais gostoso de se trabalhar, de se conviver. Você consegue ver beleza nas pessoas, beleza nas coisas, beleza nas crianças, beleza nos alunos. Não é papo de professor maluco, não, gente. É real. Então, esse foi o meu primeiro passo. Meu segundo passo foi parar de reclamar. De reclamar, de reclamar, de reclamar, de reclamar. Claro que eu não vou assumir, abraçar todas as causas, sendo responsável por saná-las, mas também eu não vou reclamar. Não é isso que temos? O que tem para hoje não é isso? O que podemos fazer com essa realidade? O que podemos criar com isso? Como podemos transformar pessoas com essa realidade que nós nos encontramos e que temos hoje? Então vamos lá. Vamos fazer o melhor com o que temos no momento. Eu não vou assumir o que eu não posso assumir. Mas se o que existe é isso, vamos fazer o melhor, dar o meu melhor com o que existe no momento. E se não existe nada, existe a sua voz. Exatamente, desviar o foco. Desvia o foco. Tira o foco da tristeza, tira o foco da dor, tira o foco da angústia, tira o foco do erro e coloca o foco na sua transformação, na transformação daquele local. Como eu poderia mudar a vida daquelas pessoas que estavam comigo? O que eu poderia oferecer? É a reclamação? Reclamando do meu aluno, falando mal do meu aluno, o meu aluno ia se tornar uma criança melhor? Não. O meu aluno ia perceber aquela vibração ali minha. Se ele entrasse em ressonância, ele também ia estar angustiado, coitado. E nada ia dar certo na sala de aula. Né? Porque tanto eu quanto ele estaríamos ali insatisfeitos. O meu colega, e aí vai, eu estou falando do meu aluno porque dando esse exemplo aqui, porque é a minha realidade. Mas isso eu estendo para os colegas, estendo para os gestores, estendo para todas as pessoas e todas as esferas da vida. Né? Então eu parei de reclamar.
parei de pensar coisas ruins. Quando o pensamento ruim vem e vinha, eu de imediato tirava ele da minha mente. Dizia, ok, você está aí, beleza. De uma outra forma. Eu escolho pensar de uma outra forma. E aí, na mesma hora, apagava o pensamento. Porque se o nosso cérebro, ele entende por imagens. Se eu crio um pensamento ruim, uma imagem ruim, um cenário ruim, né? Aquilo que eu pensei, consequentemente, acontecerá. Aquela coisa de assim, a minha intuição, o meu sexto sentido. Não, minha gente. Você que está mandando seu pensamento, ó. Seu cérebro está atendendo. Sim, dona Midian. Sim, dona Midian. Sim, dona Midian. Porque aqui dentro está criando isso. Então, pensou ruim. Eu não vou conseguir. Fulano quer me matar. Fulano tá falando mal de mim. Cancela. Não. Ninguém fala mal de mim. Eu sou uma pessoa que sei conviver com todas as outras. Né? Eu sou uma pessoa que vivo num ambiente onde as pessoas se relacionam da melhor forma possível. Quando você muda esse pensamento, essas pessoas você não acessa mais. Você não acessa mais. Entende, gente? É isso aí. Uma vez eu tava, só para encerrar, né? Nós já batemos nosso momento, nosso período. Só para encerrar, eu um dia tava voltando do trabalho, já tava nesse processo. E aí eu estava na condução e houve um assalto, né? Eu já estava em processo de transformação, mas estava no caos. No caos mesmo. E eu percebi que algo ia acontecer, mas permaneci naquele local, no mesmo lugar, tentei me manter tranquila e calma. E aí continuei pensando coisas boas, né? Pensando coisas boas dentro de mim. Fechei os olhos pensando coisas boas. E o assaltante estava do meu lado, um dos, com uma enorme faca, aquelas facas de açougue imensa, né? Pedindo as coisas das pessoas, e ele não me via, ele não me enxergava. Eu tirei o meu relógio, entreguei a minha bolsa, ele aqui do meu lado, eu dava a ele e ele não, era como se ele não me visse. E ele levou as coisas de quem ele teria que levar, mas não levou as minhas coisas. Eu tremia, né? Suava, desesperada. E vamos manter a calma. Estou me orando, rezando. E entregando as coisas, né? Mas por que ele não me enxergava, gente? Por que ele não me enxergava? Porque eu não sintonizei com ele. A energia do meu campo fez com que ele não me enxergasse. E é assim com muita gente. Você está ali, mas para o outro você não está. Né? E isso veio confirmar os estudos que eu estava tendo. As coisas que eu vinha lendo. O que os mestres vinham dizendo, o que os físicos quânticos vinham falando. E eu fiz, gente, é real, eu não quero mais parar. Eu vou continuar. E assim para muitas e muitas outras coisas. Né? Nessa nossa caminhada aqui eu vou citar muitos exemplos para vocês. O problema é que muitas pessoas não se conhecem o bastante para perceber que estamos no caminho oposto. Exatamente. Nós estamos caminhando de forma oposta à evolução. Nós estamos simplesmente fazendo aquilo que o retrocesso quer que a gente faça.
Porque ninguém quer que a gente avance. A dominação, o sistema quer que a gente continue nesse mesmo local. Porque para eles é mais interessante. Lhe dominar. Ele não quer que você cresça e apareça. Ele quer lhe dominar. Né? Então, meus amores, hoje, exatamente, hoje a gente falou um pouquinho sobre o poder da comunicação na vida e no nosso trabalho. Essa semana a gente vai entrar ao vivo outras vezes, certo? Vocês fiquem ligados na nossa página no Instagram para acompanhar qual será o próximo dia dessa semana, possivelmente na quarta-feira e no sábado, que nós vamos trazer mais assuntos. Eu e as meninas vamos estar batendo esse papo de equilíbrio com vocês, para a gente estar expandindo, né? Porque quando eu me ajudo vocês, e quando vocês estão aqui, vocês também me ajudam. Todos esses comentários de vocês aqui estão me ajudando a refletir também, estão ajudando no meu crescimento também, né? O fato da gente estar fazendo esse trabalho, a gente cresce também, porque a gente estuda mais, a gente se dedica mais, a gente quer ajudar as pessoas nesse processo de transformação, né? Mudar esse lugar que está aí. Então, vocês fiquem ligados, a gente vai postar esse vídeo no YouTube, né? Sigam lá, gente, curtam nosso canal no YouTube, porque esse trabalho não é monetizado. Volto a dizer, a gente não está ganhando por vocês estarem assistindo nossos vídeos. A gente tem feito um trabalho realmente de transformação, de busca de transformação, né? E quando você retribui ao outro, quando você partilha os bens, né, do outro, o que o outro tem oferecido, o que você tem oferecido, isso retorna para você, porque está onde? No campo. Pense sempre nisso, está no seu campo. Está no seu campo. Então, se você faz a sua parte, se você curte um vídeo, se você compartilha um vídeo legal, não pense que você vai estar dando dinheiro, enriquecendo a ABCDE. E se pensar que deseje para ele riqueza, porque a riqueza volta para você. O que você vai desejar, o que você vai pensar, se você deseja riqueza para o outro, volta para você. Se você deseja que o outro se lasque, desculpa aí a força da expressão, volta para você. Então, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, quanto mais você faz parte dessa egrégora de transformação, mais retorna para você, gente. É assim que se faz, o ciclo vital, né? Isso é regra, é lei e não vai mudar. Então vamos ampliar também nossa consciência com relação a isso, ok? O máximo que você puder levar mensagens boas para o mundo, seja lá de quem for, não só da Escola de Pedagogos, mas a sua mensagem, a nossa mensagem, a mensagem que vale a pena, que vai ser a mensagem transformadora. Leve, não pense que você vai estar favorecendo algo para ninguém. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O que o outro vai fazer com ela não interessa, mas você fez a sua parte. Viu? Um beijo, amo vocês. E até a próxima. Obrigado por participar. Espero que vocês tenham gostado.